Bem, hoje vamos resolver mais uma questão da prova de 2021 de Física, né, mestrado profissional, questão 3. Bem, vamos ler o enunciado. A figura mostra, de forma esquemática, um dispositivo óptico constituído por dois espelhos alinhados de forma tal que seus eixos principais coincidam. O primeiro espelho, 1, é convexo de raio de curvatura R1 com centro em C1 e vértice em V1. O segundo, o 2, né, no caso, é côncavo com raio de curvatura R2 maior do que R1, centro em C2 e vértice em V2. Em torno desse vértice existe uma pequena abertura que permite a passagem de luz. Os espelhos são calibrados de forma tal que raios luminosos que incidem sobre o dispositivo em direção paralela a seu eixo principal, após penetrarem no dispositivo, são refletidos pelos dois espelhos e saem paralelamente ao eixo. Veja, por exemplo, o raio indicado na figura em vermelho. O raio que ele fala é o raio de luz, viu? Bem, a gente tem algumas informações interessantes aqui nesse gráfico, né? Aí ele fala, ó, nessas condições, pode-se afirmar que a distância x entre o vértice dos dois espelhos vale... Ele dá lá a opção A, R2 menos R1, opção B, R2 menos R1 sobre 2, opção C, R2 menos R1 dividido por 2, só que ele coloca entre parênteses, né? E opção D, R2 mais R1 sobre 2. Bem, vamos à resolução. Bem, a gente vai tentar resolver essa questão partindo de alguns passos básicos aqui na resolução de problemas. Bom, o primeiro passo é coletar as informações do enunciado da questão 3. Aí eu coletei algumas, né? O primeiro espelho é convexo, isso é importante, essa informação, tá? Quando você diz que ele é convexo, a gente precisa nos ater a isso. De curvatura R1, ok? Centro C1 e vértice V1. E o espelho 2 é côncavo com raio de curvatura R2 maior do que R1, centro C2 e vértice V2. Outra informação é que os raios que incidem sobre ambos os espelhos, se vocês forem ver, eles são paralelos ao eixo, que passa pelos dois centros ali, como a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo esse raio em vermelho aqui? Esse raio aqui, tá vendo? Ele está incidindo, né? Aqui. Ele vai nessa direção e sai por aqui, ó. E ele sai também paralelo. E essa informação é muito importante. Aqui eu só marquei aqui uma escala, né? Mas é irrelevante. E aqui é o esquema, né, que a gente faz. Né? Como você tem o R2, o R1. A distância x é a distância entre o vértice 1 e o V2.
distância entre os vértices, né? E agora a gente precisa identificar alguns conceitos importantes, né, no que se refere aos espelhos esféricos. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é um espelho convexo, né, que ele fala ali na questão. O espelho convexo é um espelho esférico que pode ser uma superfície externa na forma de uma calota esférica que reflete a luz, né? A gente tem que lembrar que o espelho convexo, a parte que reflete a luz, no caso aqui é o espelho 1, né, que é o convexo, né, o convexo é o espelho 1, o menorzinho ali, a parte que reflete é uma barriga para cá, para fora assim. Enquanto que o côncavo, ele tem ali, é como se fosse uma calota também esférica, só que a parte que reflete luz é a parte interna dessa superfície esférica, né, que é aqui o espelho 2. O que é importante a gente entender é o seguinte, é que quando você tem um raio, aqui, vamos colocar aqui, um raio que incide aqui, ó, no espelho convexo, essa linha de incidência aqui, vermelha, né, que eu estou marcando aqui, o que ela faz? Ela passa pelo foco desse espelho. Enquanto que o espelho que é côncavo, né? Ou seja, esse aqui, ó, esse aqui, a luz que incide aqui, também quando ela bate, ela reflete ali, ela vai passar pelo foco. Aqui no convexo, né, como a gente tinha visto, não é que ela vai passar, mas que se você tracejar aqui, esses pontinhos pretos aqui, vai passar pelo foco. Mas no espelho côncavo, os raios vão passar também pelo foco. Só que olha só que interessante. E segundo ponto, né, segunda informação importante aqui, é que o foco, ele é nada mais, a distância do foco ao centro é a metade do raio. Isso é importante, essa informação. Isso são princípios básicos, tá? Não vou dar uma aula completa sobre espelhos esféricos, mas são informações que já devemos saber previamente, né? Tanto é aqui, ó, identificar e relembrar conceitos prévios aprendidos para a resolução do problema, que é o passo 3, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora a gente vai tentar resolver isso aqui, né? Usando as informações dos passos anteriores. Então vamos lá, a gente basicamente vai redesenhar, né, isso aqui, e a gente tem que entender o seguinte, que a gente quer achar essa distância aqui. Vou até colocar aqui em azul. A gente quer achar essa distância aqui, o x. Ok? A gente tem que entender também que, olha só que interessante. Os raios que passam paralelos aqui, ok? Incidem sobre esse espelho maior aqui, eu até desenhei na formato de um círculo ele, né? O que acontece? Ele necessariamente tem que passar pelo foco, ok? De quem? Do espelho maior. E o foco está onde? Está justamente aqui, ó. Ele necessariamente teria que passar por aqui, entendeu? Mas de acordo com o que a gente tinha visto, também aqui no espelho convexo, ou seja, o espelho menorzinho, que a gente sabe que é muito bem que é o número 1, espelho número 1 aqui, ó. Se você tem um raio que está também aqui, ó, paralelo ao eixo horizontal, isso significa que essa linha aqui, ó, que eu vou chamar de
raio incidente, essa linha justamente aqui, também passa pelo foco desse espelho. Ou pelo menos a linha tracejada que está aqui, ó, deve passar em preto agora, né? Deve passar pelo foco F aqui, nesse ponto vermelho. O que a gente conclui daqui? A gente conclui que o foco do espelho 1 e do espelho 2 coincidem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui uma geometria, que é o seguinte. A gente vai pegar só essa reta aqui, ó. Só essa reta aqui, ó. Só essa reta aqui, né? Essa reta daqui até aqui. E vamos projetar ela aqui. Muito bem. Agora a gente vai decompor isso aqui, né? A gente aprendeu que nesse centro aqui, ó, nesse centro aqui, essa distância do centro 1 até o foco é a metade do raio R1, ou seja, do espelho menor. Lembrando que o C1, o centro aqui, é o centro do espelho menor. Muito bem. E a gente aprendeu também que do centro 2, C2 aqui, o C2, a distância entre esse centro C2 até o foco tem que ser R2, ou seja, o raio do espelho 2, raio de curvatura, dividido por 2. E muito bem. E a gente também sabe que de C2 aqui, olha isso que é importante, de C2 aqui, que eu vou tracejar em vermelho aqui, ó, de C2 aqui, ó, a gente sabe que isso aqui é C2. Até este ponto aqui, né, que eu vou tracejar aqui, como vocês vão ver aqui na base, é justamente o raio total. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode dizer que esse raio R2, ele é essa distância aqui, x, né? Essa distância x aqui, mais o R1, eu vou colocar em azul aqui para diferenciar, o R1 dividido por 2, como a gente já tinha tracejado, mais o R2, vou colocar aqui de verde, que é melhor, de verde aqui, o R2 dividido por 2. Então, finalmente, quando a gente faz essa somatória aqui do raio 2, ou seja, a distância entre os vértices, a metade do raio de curvatura do espelho 1, né, que é o espelho menorzinho, mais a metade do raio do raio de curvatura do espelho 2, ou seja, o que são essa metade de raio aqui? É justamente a distância, né, R1 sobre 2, é a distância do centro 1, né, do espelho menor, até o foco. A gente não pode esquecer disso. E o outro a mesma coisa, né, metade de R2 é nada mais do que a distância entre C2 até o foco, tal que o foco de ambos coincidem, né? E quando você faz essa soma que simplifica, né, fazendo uma simplificação algébrica, né, você chega a esse resultado aqui, x igual a R2 menos R1 sobre 2, né? É uma conta bem simples mesmo, que vocês podem fazer aí, né? A gente pode até fazer aqui um rascunho, né? Só para quem ainda tiver dúvida, que você pega aqui, né, o R2, só vou repetir aquela equação ali, né? Mais R1, é isso? Sobre 2, aí vem aqui o R2 sobre 2. Você joga esse cara para cá, se ele está
somando, ele vai passar para lá subtraindo, né? Subtraindo, portanto fica R2 menos R2 sobre 2 x mais R1 sobre 2. Aí você faz aquela, né, multiplicação cruzada, né, um para cá, outro para lá, não é isso? E você obtém o que? 2R2 dividido por 2, não é isso? X mais R1 sobre 2, não é isso? E aí a gente vai fazer o que? Esse carinha aqui vai ficar quanto? Vai ficar justamente o R2 sobre 2. E a gente vai pegar e jogar esse cara aqui, ó, pro outro lado, né? Se ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Então ficou quanto? R1 sobre R2, que é igual a X, que vai dar a mesma coisa que isso aqui, né? Que aí você coloca esse 2 que está dividindo aqui em evidência, e você vai dar esse resultado aqui, né? Que seria, né, X aí vem aqui R2 menos R1. É isso aí. Qualquer dúvida é só perguntar, galera. Tenha uma boa noite.